Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 87 do canto 10 Srimad Bhagavatam, intitulado As Orações dos Vedas Personificados. Em resumo a este capítulo, ele apresenta as orações dos Vedas personificados em glorificação aos aspectos pessoal e impessoal do Senhor Narayana. O rei Parikshit perguntou a Srila Shukadeva Goswami como os Vedas podem referir-se diretamente à suprema verdade absoluta, Brahman, já que os Vedas tratam do reino material governado pelos três modos da natureza e Brahman é completamente transcendental a estes modos. Em resposta, Shukadeva Goswami descreveu um antigo encontro entre Sri Narayana Rishi e Narada Muni em Badarikashrama. Viajando para aquele eremitério sagrado, Narada encontrou o Senhor rodeado de elevados residentes da aldeia próxima chamada Kalapa. Depois de prostrar-se diante de Narayana Rishi e seus companheiros, Narada apresentou-lhe esta mesma questão. Em resposta, Narayana Rishi relatou uma narração de como esta mesma pergunta fora discutida há muito tempo entre os grandes sábios que viviam em Janaloka. Certa vez, esses sábios, sentindo interesse em conhecer a natureza da verdade absoluta, escolheram Sanandana Kumara para falar sobre o assunto. Sanandana contou-lhes como os numerosos Vedas personificados, que apareceram como as primeiras emanações da respiração do Senhor Narayana, recitaram orações para sua glorificação pouco antes da criação. Sanandana então passou a recitar essas primorosas preces. Os residentes de Janaloka ficaram perfeitamente satisfeitos ao ouvirem Sanandana recitar as orações dos Vedas personificadas que os iluminaram sobre a verdadeira natureza da suprema verdade absoluta e, com sua adoração, honraram Sanandana. Narada Muni ficou igualmente satisfeito de ouvir esta narração relatada por Sri Narayana Rishi. Depois disso, ofereceu suas reverências ao Senhor e então foi ver seu discípulo Vedavyasa, a quem explicou tudo o que ouvira. Sri Parikshit disse: Ó Brahmana, como podem os Vedas descrever diretamente a suprema verdade absoluta, que não pode ser descrita com palavras? Os Vedas limitam-se a descrever as qualidades da natureza material, mas o Supremo é destituído dessas qualidades, sendo transcendental a todas as manifestações materiais e as suas causas. Shukadeva Goswami disse: O Senhor Supremo manifestou a inteligência, sentidos, mente e ar vital materiais das entidades vivas para que éstas pudessem satisfazer seus desejos de gozo dos sentidos,
nascer repetidas vezes para se ocupar em atividades fruitivas, tornar-se elevadas em vidas futuras e, por fim, alcançar a liberação. Aqueles que vieram até mesmo antes de nossos antigos predecessores meditaram neste mesmo conhecimento confidencial a respeito da verdade absoluta. De fato, qualquer um que se concentrar com fé neste conhecimento ficará livre dos apegos materiais e alcançará a meta máxima da vida. A este respeito, vou narrar-te uma história sobre o Supremo Senhor Narayana. É sobre uma conversação que aconteceu certa vez entre Sri Narayana Rishi e Narada Muni. Certa vez, viajando entre os vários planetas do universo, Narada, o amado devoto do Senhor, foi visitar o palácio, foi visitar o sábio primordial Narayana em seu ashrama. Desde o começo do dia de Brahma, o Senhor Narayana Rishi tem se submetido a austeras penitências nesta terra de Bharata, enquanto cumpre com perfeição os deveres religiosos e exemplifica o conhecimento espiritual e autocontrole, tudo para o benefício dos seres humanos, tanto neste quanto no outro mundo. Lá, Narada aproximou-se do Senhor Narayana Rishi, que estava sentado entre os sábios da aldeia de Kalapa. Depois de prostrar-se diante do Senhor, ó herói dos Kurus, Narada perguntou-lhe o mesmo que me perguntaste. Enquanto os sábios ouviam, o Senhor Narayana Rishi contou a Narada uma antiga discussão sobre a verdade absoluta que ocorreu entre os residentes de Janaloka. A personalidade de Deus disse: ó filho do autógeno Brahma, muito tempo atrás em Janaloka, sábios que residiam lá executaram um grande sacrifício para a verdade absoluta, vibrando sons transcendentais. Estes sábios, filhos da mente de Brahma, eram todos perfeitos celibatários. Naquela ocasião, aconteceu de estares visitando o Senhor em Suetaduipa, aquele Senhor Supremo em quem os Vedas repousam para descansar durante o período da aniquilação universal. Surgiu uma animada discussão entre os sábios de Janaloka sobre a natureza da suprema verdade absoluta. De fato, levantou-se então a mesma questão que me estás perguntando agora. Embora aqueles sábios fossem todos igualmente qualificados em termos de estudo védico e austeridade, e embora todos eles vissem amigos, inimigos e pessoas neutras com igualdade, eles escolheram um dentre os sábios para ser o orador, e o resto formou um atento auditório. Sri Sanandana respondeu: depois que recolheu o universo que havia criado anteriormente, o Senhor Supremo deitou-se por algum tempo como que adormecido, e todas as suas energias ficaram dormentes dentro dele. Quando chegou a ocasião da próxima criação, os Vedas personificados o despertaram cantando suas glórias. Assim como os poetas que servem um rei aproximam-se dele de manhã e acordam recitando seus feitos heróicos. Os Isrutis disseram: vitória, vitória a vós, ó invencível! Por vossa própria natureza, sois perfeitamente pleno em todas as opulências. Portanto, por favor, derrotai o eterno poder da ilusão,
que assume o controle dos modos da natureza para criar dificuldades para as almas condicionadas. Ó vós que despertais todas as energias dos seres corporificados, móveis e inertes, às vezes os Vedas podem reconhecer-vos enquanto vos divertes com vossas potências material e espiritual. Este mundo perceptível é idêntico ao Senhor Supremo, porque o Brahman Supremo é a base última de toda a existência, permanecendo inalterado enquanto todas as coisas criadas são geradas dele e acabam dissolvidas nele, assim como a argila permanece inalterada pelos produtos feitos dela e de novo imersos nela. Assim, é para vós somente que os sábios védicos dirigem todos os seus pensamentos, palavras e atos. Afinal, como poderiam os passos dos homens deixar de tocar a terra sobre a qual eles vivem? Portanto, ó Mestre dos três mundos, os sábios livram-se de toda a miséria, mergulhando fundo no nectário oceano dos tópicos que tratam de vós, o qual purifica toda a contaminação do universo. Que se dizer então daqueles que, tendo pela força espiritual livrado suas mentes de maus hábitos e livrado a si mesmo do tempo, são capazes de adorar vossa verdadeira natureza, ó Supremo, encontrando nela bem-aventurança ininterrupta. Só quando se tornam vossos fiéis seguidores é que aqueles que respiram estão de fato vivos. Do contrário, sua respiração é como a de um fole. É só por vossa misericórdia que os elementos, a começar do Mahatátua e falso ego, criaram este universo ovoide. Entre as manifestações conhecidas como Annamaya e assim por diante, sois a última delas, que entra nas coberturas materiais junto com a entidade viva e assume as mesmas formas que esta aceita. Distinto das manifestações materiais grosseiras e sutis, sois a realidade subjacente a todas elas. Dentre os seguidores dos métodos estabelecidos por grandes sábios, aqueles com visão menos refinada adoram o Supremo como presente na região do abdômen, enquanto os Arunis adoram-no como presente no coração, no centro sutil do qual emanam todos os canais prânicos. Dali, o Senhor ilimitado, ó Senhor ilimitado, estes adoradores elevam sua consciência até o topo da cabeça, onde podem perceber-vos diretamente. Então, atravessando o topo da cabeça rumo ao destino supremo, eles alcançam aquele lugar do qual jamais voltarão a cair neste mundo, na boca da morte. Aparentemente, entrando nas várias espécies de seres vivos que criastes, vós os inspirais a agir, manifestando-vos segundo suas posições superiores e inferiores, assim como o fogo se manifesta de maneiras diferentes, segundo a forma daquilo que ele queima. Portanto, pessoas de inteligência imaculada, que estão 100% livres de apegos materiais, compreendem que vosso eu indiferenciado e imutável é a realidade permanente entre todas estas impermanentes formas de vida. O ser vivo individual, embora habite os corpos materiais que criou para si mesmo por meio de seu karma, de fato não é coberto nem pela matéria sutil nem pela grosseira.
Isto acontece assim porque, como descrevem os Vedas, ele é parte integrante de vós, o possuidor de todas as potências. Tendo determinado que esta é a posição da entidade viva, os sábios eruditos ficam imbuídos de fé e adoram vossos pés de lótus, aos quais se oferecem todos os sacrifícios védicos neste mundo e que são a fonte da liberação. Meu Senhor, algumas almas afortunadas obtiveram alívio da fadiga da vida material, mergulhando no vasto oceano de néctar de vossos passatempos, que encenais quando manifestais vossas formas pessoais para propagar a insondável ciência do eu. Estas almas raras, indiferentes até mesmo à liberação, renunciam à felicidade do lar e da família por causa de sua associação com devotos que são como bandos de cisnes a se deleitar próximo ao lótus de vossos pés. Quando é usado para vosso serviço devocional, este corpo humano age como o próprio eu, amigo e amado da pessoa. Mas, desafortunadamente, embora sempre mostreis misericórdia às almas condicionadas e afetuosamente as ajudeis de todas as maneiras, e embora sejais o verdadeiro eu delas, as pessoas em geral deixam de deleitar-se em vós. Em vez disso, cometem suicídio espiritual ao adorarem a ilusão. Por que existem, por que persistem em aspirar por sucesso em sua devoção ao irreal? Elas continuam a vagar por este terrível mundo, assumindo vários corpos degradados. Pelo simples fato de pensar sempre nele, os inimigos do Senhor alcançaram a mesma verdade suprema que sábios fixos em yoga adoram mediante o controle da respiração, mente e sentidos. De igual modo, nós, Srutis, que em geral vos vemos como onipenetrante, conseguiremos o mesmo néctar de vossos pés de lótus que vossas esposas são capazes de saborear por causa de sua atração amorosa por vossos poderosos braços serpentinos, pois considerais a nós e a vossas esposas da mesma maneira. Todos neste mundo nasceram há pouco tempo e logo morrerão. Logo, como é que alguém aqui pode conhecer a ele que existia antes de tudo o mais e que deu origem ao primeiro sábio erudito Brahma e a todos os semideuses subsequentes, tanto inferiores quanto superiores? Quando ele se deita e recolhe tudo para dentro de si, nada mais permanece, nem matéria grosseira ou sutil, nem corpos compostos destas, nem força do tempo, nem escritura revelada. Supostas autoridades que declaram que a matéria é a origem da existência, que as qualidades permanentes da alma podem ser destruídas, que o eu se compõe de aspectos separados de espírito e matéria, ou que as transações materiais constituem a realidade, todas estas autoridades baseiam seus ensinamentos em ideias equivocadas que escondem a verdade. O conceito dualista de que a entidade viva é produto dos três modos da natureza não passa de mero resultado da ignorância. Tal concepção não tem base real em vós, pois sois transcendental a toda a ilusão e sempre desfrutais consciência total e perfeita. Os três modos da natureza material,
englobam tudo neste mundo, dos fenômenos mais simples até o complexo corpo humano. Embora pareçam reais, estes fenômenos não passam de um falso reflexo da realidade espiritual, sendo uma superimposição da mente sobre vós. Ainda assim, aqueles que conhecem o Eu Supremo consideram real a criação material inteira, visto ser esta não diferente do Eu. Assim como objetos feitos de ouro, de fato, não devem ser rejeitados, já que sua substância é ouro verdadeiro, da mesma maneira, este mundo é, sem dúvida, não diferente do Senhor que o criou e então entrou nele. Os devotos que vos adoram como o refúgio de todos os seres, desprezam a morte e pisam sobre sua cabeça. Mas com as palavras dos Vedas, amarrais os não devotos como animais, embora eles sejam estudiosos de vasta erudição. Só vossos devotos afetuosos é que podem purificar a si e aos outros, e não aqueles que são hostis a vós. Embora não tenhais sentidos materiais, vós sois o sustentador autorrefulgente dos poderes sensoriais de todos. Os semideuses e a própria natureza material oferecem-vos tributo, enquanto também desfrutam o tributo que lhes oferecem seus adoradores. Assim como governantes subordinados dos vários distritos de um reino oferecem tributo a seu senhor, o proprietário supremo da terra, e ao mesmo tempo também desfrutam o tributo que seus súditos lhes pagam. Dessa maneira, por medo de vós, os criadores universais executam fielmente seus serviços prescritos. Ó Senhor transcendental e eternamente liberado, vossa energia material provoca o aparecimento das várias espécies de vida móveis e inertes mediante a ativação de seus desejos materiais. Mas só quando e se brincais com ela, lançando-lhe um breve olhar. Vós, a suprema personalidade de Deus, não vedes ninguém como amigo íntimo, nem como estranho, assim como o céu etéreo não tem conexão com qualidades perceptíveis. Neste sentido, pareceis um vazio. Se as incontáveis entidades vivas fossem onipenetrantes e possuíssem formas que nunca mudassem, não poderíeis ser o governante absoluto delas, ó imutável. Mas como elas são vossas expansões localizadas e suas formas estão sujeitas à mudança, sois vós que as controlais. De fato, aquilo que fornece os ingredientes para a produção de algo é necessariamente seu controlador, porque um produto jamais existe separado de sua causa constituinte. É mera ilusão alguém pensar que conhece o Senhor Supremo, que está igualmente presente em cada uma de suas expansões, pois qualquer conhecimento que se obtenha por meios materiais deve ser imperfeito. Nem a natureza material, nem a alma que tenta desfrutá-la, jamais nascem. Assim, ainda assim, os corpos vivos vêm a existir quando estes dois se combinam. Assim como bolhas se formam quando a água se encontra com o ar. E assim como os rios fundem-se no oceano, ou o néctar de muitas flores diferentes se mistura no mel, da mesma forma, todos estes seres condicionados,
terminam fundindo-se outra vez em vós, o Supremo, junto com seus vários nomes e qualidades. As almas sábias, que compreendem como vossa Maia engana a todos os seres humanos, prestam poderoso serviço amoroso a vós, que sois a fonte da liberação dos nascimentos e mortes. Como de fato pode o medo da vida material afetar vossos fiéis servos? Por outro lado, vossas sobrancelhas franzidas, a roda do tempo, a qual tem 3 aros, aterrorizam repetidamente aqueles que recusam a abrigar-se em vós. A mente é como um cavalo impetuoso que nem mesmo pessoas que regularam os sentidos e a respiração podem controlar. Aqueles neste mundo que tentam domar a mente descontrolada, mas que abandonam os pés de seu mestre espiritual, deparam com centenas de obstáculos em seu cultivo de várias práticas penosas. Ó Senhor não nascido, eles são como mercadores num barco no oceano que não contrataram um timoneiro. Para aqueles que se refugiam em vós, revelai-vos como a superalma, a personificação de todo o prazer transcendental. De que servem para tais devotos seus servos, filhos, corpos, esposas, dinheiro, casas, terra, boa saúde ou veículos? E para aqueles que não conseguem apreciar a verdade sobre vós e continuam atrás dos prazeres da vida sexual, que poderia haver em todo este mundo um lugar inerentemente condenado à destruição e destituído de significado, que lhes pudessem dar verdadeira felicidade? Os sábios, livres de orgulho falso, vivem nesta terra a frequentar os locais sagrados de peregrinação e aqueles lugares onde o Senhor Supremo exibiu seus passatempos. Porque estes devotos conservam vossos pés de lótus em seus corações, a água que lava seus pés destrói todos os pecados. Qualquer um que ao menos uma vez volta sua mente para vós, a sempre bem-aventurada alma de toda a existência, não mais se dedica a servir a vida familiar no lar, que simplesmente rouba as boas qualidades de um homem. Pode-se propor que este mundo é permanentemente real porque é gerado da realidade permanente, mas tal argumento está sujeito à refutação lógica. Algumas vezes, de fato, a não diferença aparente de uma causa e seu efeito deixa de se confirmar. E outras vezes, o produto de algo real é ilusório. Além disso, este mundo não pode ser permanentemente real, pois ele partilha das naturezas não só da realidade absoluta, mas também da ilusão que encobre aquela realidade. Na verdade, as formas visíveis deste mundo são apenas um arranjo imaginário ao qual recorre uma sucessão de pessoas ignorantes a fim de facilitar seus assuntos materiais. Com seus vários sentidos e implicações, as palavras eruditas dos Vedas confundem todas as pessoas cujas mentes foram embrutecidas pelo ouvir dos encantamentos dos rituais sacrificatórios. Visto que este universo não existia antes de sua criação e não existirá mais depois de sua aniquilação, concluímos que neste interim ele não é mais do que uma manifestação que se imagina ser visível dentro de vós, cujo prazer espiritual jamais muda,
Comparamos este universo à transformação de várias substâncias materiais em diversas formas. Com certeza, aqueles que acreditam que esta invenção da imaginação é substancialmente real são menos inteligentes. A natureza material ilusória incita o diminuto ser vivo a abraçá-la e, como resultado, ele assume formas compostas de suas qualidades. Subsequentemente, ele perde todas as suas qualidades espirituais e tem de sujeitar-se a repetidas mortes. Vós, todavia, evitais a energia material da mesma maneira que uma cobra abandona sua pele velha. Glorioso em vossa posse das 8 perfeições místicas, vós desfrutais ilimitadas opulências. Os membros da ordem renunciada, que não conseguem erradicar os últimos vestígios do desejo material de seus corações, permanecem impuros, e por isso não permites que eles vos compreendam. Embora estejais presente em seus corações, para eles sois como uma joia usada no pescoço de um homem que esqueceu totalmente que ela está ali. Ó Senhor, aqueles que praticam yoga só para o gozo dos sentidos devem ser castigados tanto nesta vida quanto na próxima, pela morte, que não os deixará, e por vós, cujo reino eles não poderão alcançar. Quando alguém vos compreende, ele não mais se preocupa com sua boa ou má fortuna decorrente de atos passados piedosos ou pecaminosos, já que sois vós apenas que controlais esta boa ou má fortuna. Semelhante devoto realizado também desconsidera o que os seres vivos comuns dizem sobre ele. Todo dia ele enche os ouvidos com vossas glórias, que são recitadas em cada era pela sucessão ininterrupta dos descendentes de Manu, e assim tornai-vos para ele a salvação última. Porque sois ilimitado, nem os senhores do céu, nem mesmo vós, podeis jamais alcançar o limite de vossas glórias. Os incontáveis universos, cada qual envolvido em seu invólucro, são impelidos pela roda do tempo a vaguear dentro de vós, como partículas de poeira a voar pelo céu. Seguindo seu método de eliminação de tudo o que é separado do Supremo, os Srutis tornam-se bem-sucedidos ao revelar-vos como a sua conclusão máxima. O Senhor Supremo, Sri Narayana Rishi, disse: tendo ouvido estas instruções sobre o Eu Supremo, a suprema personalidade de Deus, os filhos de Brahma, então, entenderam seu destino final. Eles ficaram perfeitamente satisfeitos e, com sua adoração, adoraram Sanandana. Assim, os santos antigos, que viajam nos céus superiores, destilaram esta essência nectária e confidencial de todos os Vedas e Puranas. E enquanto vagueias pela terra à vontade, meu querido filho de Brahma, deves meditar com fé nestas instruções a respeito da ciência do eu, que queimam por completo os desejos materiais de todos os homens. Shukadeva Goswami disse: quando Sri Narayana Rishi lhe deu essa ordem, o autocontrolado sábio Narada, cujo voto é tão heróico como o de um guerreiro, aceitou-a com fé firme. Então, bem-sucedido em todos os seus propósitos,
ele pensou no que ouvira, ó rei, e respondeu o seguinte ao Senhor. Sri Narada disse: ofereço minhas reverências a ele, que tem fama imaculada, o Supremo Senhor Krishna, que manifesta suas todo atrativas expansões pessoais para que todos os seres vivos possam alcançar a liberação. Shukadeva Goswami continuou. Depois de dizer essas palavras, Narada prostrou-se diante de Sri Narayana Rishi, o principal dos sábios, e também diante de seus discípulos santos. Então regressou ao eremitério de meu pai, Dvaipayana Vyasa. Vyasadeva, a encarnação da personalidade de Deus, saudou com respeito a Narada Muni e ofereceu-lhe um assento que ele aceitou. Narada então descreveu a Vyasa o que ouvira da boca de Sri Narayana Rishi. Respondi assim à pergunta que me fizeste, ó rei, sobre como a mente pode ter acesso à verdade absoluta, que é indescritível com palavras materiais e destituída de qualidades materiais. Ele é o Senhor que protege eternamente este universo, que existe antes, durante e depois de sua manifestação. Ele é o amo tanto da energia material e manifesta, quanto da alma espiritual. Depois de gerar a criação, ele entra nela acompanhando cada entidade viva. Lá, ele cria os corpos materiais e então permanece como seu regulador. Rendendo-se a ele, pode-se escapar ao abraço da ilusão, assim como uma pessoa, ao sonhar, esquece o próprio corpo. Quem deseja libertar-se do medo deve meditar sem cessar nele o Senhor Hari, que está sempre na plataforma da perfeição, e por isso jamais se sujeita ao nascimento material. E assim terminamos, esse capítulo 87. Aqui nesse capítulo, basicamente, foi perguntado, como que os Vedas, personificados, os Smrutis, conseguem descrever o Senhor Supremo, que é o Brahman, que é a energia mais sutil, transcendental aos modos da natureza material, se eles mesmos, como palavras ou escritura, são assim uma narração material. Essa foi a dúvida perguntada. E aí recebemos esse show aqui de informações maravilhosas. É um estudo assim. A ideia é pegar um dia todos esses versos e podermos descrever toda a filosofia, toda a metafísica incrível desses versos que temos que meditar. Se você meditar nesses versos, você vai compreender perfeitamente como que você está dentro dessa ilusão, como você consegue compreender Deus assim no seu real aspecto, transcendente a energia material, e no final você vai ver que tudo é Deus, que tudo, apesar de ser ilusório, dentro de uma compreensão mais assim absoluta, você vai ver que tudo, na verdade, essa ilusão também é Deus. Então o mundo material ele é real como uma energia de Krishna, porém ele é ilusório quando nós nos julgamos separados de Krishna e acreditamos que estamos vivendo aqui nesse cenário, como um personagem material. E aí as pessoas que não compreendem a causa de todas as causas, que é o Senhor Krishna, a fonte de tudo, elas acabam achando que esse mundo aqui é a verdade, que é real. Então, para essas pessoas, na verdade, tudo é uma grande ilusão, tudo é um vazio, algo sem significado. De modo que os Vedas personificados estão nos ensinando isso. Se tivermos a consciência dessa suprema personalidade de Deus,
que está sendo revelada aqui nesses versos pelos Vedas personificados, que quando Krishna, né, cria, porque esse universo ele é manifesto por um tempo, depois ele é imanifesto, ele é absorvido por Deus. E quando Krishna manifesta o universo, então, através de sua respiração, todos os Vedas personificados são manifestados também. Porque quando Krishna cria o universo material, ele também introduz o conhecimento que revela, né, a verdade absoluta por trás de tudo. Krishna não vai criar o universo e nos deixar aqui, né, sem saber de nada, assim, como marionetes. Então, devemos entender que o conhecimento está aí. Se você quer sair da Maya, da Matrix, se absorva nesse conhecimento, né, que pede principalmente para nos absorvermos em tudo que está relacionado com Krishna, conforme todos os capítulos do Bhagavatam vão ensinando, né? Absorva-se em Krishna, absorva-se, lembra que Krishna é Deus, lembra que Krishna é Deus. E essa é a porta da saída para você sair do reino da ilusão. E quando você estiver vivendo realmente na consciência de Krishna, nesse amor por Deus, você vai ver que sua forma humana, né, e todas as outras formas, e também todo esse universo material, eles são a presença de Deus. Então não há o que temer, né? Porque as pessoas que não são rendidas a Deus, elas simplesmente vivem em ilusão, com medo da morte, né? Mesmo assim, grandes sábios que não se rendem aos pés de lótus de Krishna, eles não só recebem, né, a punição da morte, como também não voltam para o reino espiritual de Krishna. E aí, na tentativa de tentar entender como que o conhecimento espiritual pode, né, como um conhecimento aparentemente material, com palavras, né, materiais, como as escrituras, que estão aparentemente, né, dentro dos efeitos dos modos materiais da natureza, como podem essas escrituras descreverem corretamente a natureza, né, de Deus ou Deus. Então, tudo aqui está explicado, né, detalhadamente, quando os Srutis, né, os Vedas personificados, narraram. Então, temos que meditar. Se você estuda a oração desses Vedas personificados, é feito então uma promessa que está aqui, né? Logo aqui no início dos versos desse capítulo, onde é dito: aqueles que vieram até mesmo antes de nossos antigos predecessores meditaram neste mesmo conhecimento confidencial a respeito da verdade absoluta. Aí olha só, aqui está a promessa. De fato, qualquer um que se concentrar com fé neste conhecimento ficará livre dos apegos materiais e alcançará a meta máxima da vida. Então, né, vamos imaginar a potência desse conhecimento aqui, desse capítulo aqui. Você vai ficar assim completamente livre do apego material se você realmente meditar nesse conhecimento confidencial que está vindo assim numa linha, né, de sucessão discipular desde lá da criação do universo pelo Senhor Brahma. E agora ele está aqui manifesto nessas orações dentro, né, do canto 10 do Srimad Bhagavatam, e temos que dar relevância e profundidade à importância que esses ensinamentos têm para aqueles que meditam neles e vão receber todas as respostas, né, que basicamente as pessoas fazem sobre Deus, né? Quem é Deus, o que é essa natureza material, o que é a vida, o que é a morte, né? Por que eu não consigo me libertar dessa energia material? Tudo está resumido aqui de uma forma concentrada. Então você vai alcançar a meta máxima da vida se você conduzir a sua existência nesse mundo material através desse conhecimento. Às vezes, né, você vai pegar só esse capítulo aqui e vai ler concentradamente, vai meditar, né, de uma forma assim, para fazer com que a sua alma, né, se absorva completamente nesse conhecimento, e vivendo nesse conhecimento, nesse entendimento, qual é a promessa? Você vai se livrar
dos apegos materiais, porque o apego à matéria é uma grande ilusão produzida por essa ignorância do conhecimento espiritual, e você entender sobre Krishna, né? A causa de todas as causas, a origem de tudo. Você vai entender também que existe um mundo espiritual real, que todo esse mundo material nada mais é do que uma projeção da mente de Krishna, e que ele brinca aqui. Ele está brincando aqui, é como se você ficasse imaginando um sonho, né? Nós temos esse poder também, porque somos feitos à imagem e semelhança de Krishna. Só que Krishna, quando ele imagina uma coisa, ou ele sonha, isso está a nível de criação de infinitos universos, né? Enquanto a gente está localizado, né, na nossa pequena imaginação. Então Krishna está ensinando tudo isso aqui. Está nos ensinando a escapar desse sonho, né? De sair dessa imaginação hipnótica que está se identificando com esse corpo material e criando esse cenário aqui que é uma brincadeira. Então as pessoas estão sofrendo ou estão desfrutando de alguma maneira da energia material, mas vai vir a morte, vai retirar a alma e ela vai ter que vir para outro corpo até o momento em que você desperta. Então despertar significa que você entendeu quem é Deus, de modo que você vai se render aos pés de lótus de Krishna, que é o Deus revelado, né? Como a gente vê aqui, todos os sábios mais importantes, né, da existência, os mais elevados, eles vivem com Krishna, na missão de libertar almas dessa natureza material. Temos que pensar nisso, né? Porque a ideia nessa forma humana de vida é você alcançar a meta máxima da vida, que é desapegar da matéria, sair da ilusão e despertar o seu amor por Deus. E nesse amor que você começa a despertar por Deus, que vem, né, também da assimilação desse conhecimento que os Vedas personificados estão falando aqui, você acaba desenvolvendo essa simpatia, né, essa amizade pela vida espiritual, por Deus, e vai escapando progressivamente desse mundo, porque você vai entendendo, né? Assim como um adulto entende a natureza de uma criança, porque ele também já foi criança, se ele recebe o conhecimento de como é uma criança, ele vai entender exatamente o que é uma criança e como ele se comportava como uma criança, né, aqui no mundo material. E aí aquilo tudo que era importante para as crianças, de uma forma tão apegada, né, como a gente vê, as crianças são apegadas aos brinquedos, a tudo mais. O adulto, quando ele passa para esse estágio, né, superior, ele não condena a criança, porque ela está num estágio de brincadeira. Então quem não está rendido a Krishna vive na infantilidade da consciência. E adota esse mundo material como um grande brinquedo, né? Para ele brincar, né? De sofrer, de desfrutar, de tentar ter poder, fama, ser o senhor do mundo, ser o senhor do universo. E a gente vai vendo essas situações nos vários demônios que rejeitam a Deus, não se rendem a Ele e querem ser, né, Deus mesmo nesse mundo. Então Krishna vem e dá um corretivo, ensina tudo através de seus passatempos, e dentro desses passatempos nós temos muitas informações filosóficas, metafísicas, devocionais, amorosas, porque tudo é tratado aqui nesse canto 10. Se você estudar esse canto 10 do Srimad Bhagavatam, o canto 10 você vai realizar a meta máxima da vida, se viver conforme, né, todas as indicações que esses versos nos proporcionam. Por isso, se você realmente quer sair desse mundo, pega o manual divino que vem desde lá da criação, que é o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam. E aí você vai entender o absurdo, né, a estupidez de você viver nesse mundo material, vivendo, né, ideologias de dualidades que são implantadas na sua mente na forma de crenças, para você estar sempre em conflito, tentando alcançar posições ou objetivos que são tudo ilusórios, que podem ser retirados a qualquer momento,
né, da sua vida com a morte. A morte pode vir de várias maneiras e levar essa forma humana na qual você está tão apegada, né, na forma de eu e meu, e aí você se atrela cada vez mais, fica algemado aos modos da natureza material e assim é manipulado por essas energias e fica aqui repetindo nascimentos e mortes, e o espírito ele fica muito agoniado com isso, porque o espírito é transcendente. Por isso que nós temos, né, pelo menos na forma humana, essa tendência de perguntar, né, quem sou eu? Quem é Deus? O que eu estou fazendo aqui? Você tem que se perguntar, né? E o Srimad Bhagavatam e o Bhagavad Gita, eles aparecem como a resposta. E essas orações dos Vedas personificadas, eles têm esse caráter muito poderoso de explicar metafisicamente, né? Porque tem pessoas que gostam de usar, né, a inteligência, né, para compreender Deus. E então você pode compreender Deus de todas as formas, mas no final, depois de todo esse conhecimento, você vai ter que se render aos pés de lótus de Krishna e despertar o amor por Ele. E todos os dias da sua vida, quando você tem essa sabedoria, você vive de acordo com esse conhecimento. Pelo menos internamente você não esquece de Deus. Você fica maduro, né? Você fica adulto nesse mundo material onde todo o contexto é infantil. Porque a animalidade, né, ela é que perpetua esse contexto infantil. As pessoas ainda estão muito preocupadas em desfrutar desse mundo material e de possuir as coisas da matéria, né? Esquecem completamente que existe um desfrutador supremo que nos oferece tudo e que nós só podemos desfrutar da energia inferior de Krishna se oferecermos primeiro tudo a Krishna. Primeiro é Krishna que vai desfrutar, que é a causa, né? Nós somos partes de Krishna. Quando oferecemos as coisas para Krishna, naturalmente desfrutamos daquilo que foi oferecido. Entende? E também não podemos pensar que podemos possuir qualquer coisa pelo nosso esforço, pelo nosso objetivo. Nós temos que primeiro reconhecer que Krishna é o proprietário de todas as coisas, e aí humildemente, em forma de desejo, se quisermos alguma coisa, não tem problema, temos que reconhecer ou pedir a Krishna para aquilo se manifestar em nossa vida. E se Krishna achar que aquilo não vai te desvirtuar da vida espiritual, ele coloca na sua vida imediatamente, né? Porque tudo nesse mundo é arranjo de Deus. Ele está no coração de todas as pessoas, de todos os semideuses, né, que estão administrando a vida da humanidade, né, de tudo. E aí são feitos arranjos, assim, vamos dizer, entre aspas, milagrosos, né? Porque quando Krishna quer dar algo ao seu devoto, não há nada que impeça isso. E o devoto, às vezes, ele pensa, eu quero ter a riqueza para ser usada em serviço a Deus. Essa riqueza que é propriedade de Deus, eu vou usar para satisfazer a Deus, para que Ele desfrute do meu serviço devocional. E aí Krishna ele vai, dentro do seu coração, avaliar. Será que esse devoto realmente vai cair nas armadilhas, né, de Maya, se eu der a ele alguma coisa? Temos que viver com essa consciência, né? Então não deixem de estudar essas orações dos Vedas personificadas, e aqui no Bhagavatam também, nos significados, né? Há muita literatura interessante em decorrência do entendimento de cada verso desse. Podemos depois fazer aulas, né, de cada verso desse e expandir mais ainda o conhecimento. Então não há fim para o conhecimento divino, né? O conhecimento divino ele é sempre renovador, né? Alegre, cria um entusiasmo, porque o espírito começa a descobrir, né, esse véu da ignorância que está obstruindo o seu prazer transcendental, a sua bem-aventurança. Porque o espírito ele é feito de Ananda, né? Da bem-aventurança de Deus. Então vamos
Vamos usar todo o nosso esforço realmente para cantar o santo nome de Krishna com muita atenção, para ouvir os passatempos de Deus, e dentro desses passatempos, todas essas orações, sejam de cunho devocional ou de cunho filosófico, vamos nos absorver profundamente, em vez de ficarmos, dando a nossa atenção para outras coisas nesse mundo material que não seja, o conhecimento espiritual. Nesse mundo material, vamos fazer como Krishna fala, faça as coisas de modo moderado. A diversão, o comer, o dormir, o beber, faça de modo moderado. Porém, jamais deixe de a cada dia estar completamente fixo em meus pés de lótus e absorto no conhecimento que eu estou aqui te dando tão bondosamente na forma do Srimad Bhagavatam, ou então no cantar do Santo Nome, que a própria misericórdia, a própria encarnação de misericórdia de Deus, Chaitanya Mahaprabhu, nos deu. Ok? Vamos pensar nisso tudo e espero que vocês tenham gostado, ok? Então todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gauranitai, todas as glórias são ao Mahamantra Hare Krishna Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos, Haribo.